A filosofia do nosso canal é compartilhar educação de maneira gratuita e democrática, e você dedicar bastante para o sucesso social do nosso canal. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Eu sou o professor Hilário Xavier e estou aqui hoje para falar de Roma, um dos assuntos mais importantes de história clássica, né? Um dos assuntos mais abordados e cobrados nos vestibulares no Brasil e também no Enem. Essa aula, pessoal, vai ser ministrada com um PowerPoint que eu utilizo durante a semana com os meus alunos aí nas escolas que eu leciono. Ele é um PowerPoint bem detalhado e fique conosco até o final dessa aula, porque além de abordar cada uma das fases romanas, né, eu vou explicar para vocês a monarquia, a república e o império romano. No final dessa aula tem uma bateria enorme de exercícios para que vocês possam aprimorar o conteúdo, estarem craques, né, para acertar toda e qualquer questão que venha a cair sobre esse assunto tão importante nos vestibulares. Obrigado a todos que nos acompanham semanalmente, que compartilham nossas aulas. Nosso canal tem crescido bastante graças única e exclusivamente ao esforço e à ajuda de vocês, nossos fiéis seguidores. Bom, pessoal, logo de cara já tem aí para vocês um assunto importante, que é a fundação de Roma. A gente não pode começar, né, a falar de uma civilização tão importante sem antes mencionar quais as explicações existentes para suas origens, né? E o curioso sobre Roma é que tem lá a versão histórica, que é a que nos interessa, né, sobre a origem de Roma, mas também há uma lenda muito famosa, né, onde conta a história dos irmãos Rômulo e Remo, lá na fundação lendária de Roma. Então, vamos do início. Por volta do segundo milênio antes de Jesus Cristo nascer, aquela região da Península Itálica já era habitada por uma série de povos. Alguns povos, até de origem desconhecida, né, povos que eram nômades, mas acabaram se fixando ali às margens do rio Tibre, lá na Península Itálica. E desses povos, né, segundo a versão histórica, depois do segundo milênio antes de Cristo, ali já por volta de 1500 ao ano 1000 AC, esses povos começaram a se fundir, né? Existiam vários acampamentos militares até então rivais dentro da Península Itálica, mas a partir do ano 1500 a.C. até o ano 1000, esses povos começaram a se fundir num único acampamento que vai dar origem ao vilarejo, né? Que por sua vez faz com que desse agrupamento inicial surge a Roma. Então, para os historiadores, Roma surgiu de um conjunto de acampamentos militares de povos que habitavam a Península Itálica, e a partir desse momento, esses povos se juntaram, dando origem a Roma. Quais eram os povos que ali estavam e acabaram posteriormente dando origem à gloriosa Roma? Bom, ali era um território habitado por etruscos, e segundo os historiadores, talvez tenha sido o povo que mais tenha contribuído com a sua cultura para a fundação de Roma, mas lá também tinham os latinos, os sabinos, né, os italiotas, e tinha também até grego na fundação de Roma, né? Você vai se perguntar o que tinha grego fazendo lá na Itália para participar da fundação de Roma. Desde o ano 1100 a.C., gente, a Grécia passou por um processo chamado de primeira diáspora grega. Uma série de gregos fugiram da fúria dos dórios, que era um povo que estava invadindo as ilhas gregas, e esses gregos que fugiram na primeira diáspora acabaram colonizando a região ali da Sicília, ao sul da Itália, fundando uma colônia grega chamada Magna Grécia. E a partir desse agrupamento inicial, os gregos têm sim uma contribuição cultural e histórica na fundação de Roma. Portanto, em resumo, a origem histórica de Roma está atrelada a etruscos, latinos, sabinos, italiotas e gregos, que acabaram se fundindo em algum momento entre o ano 1500 e o ano 1000 AC, dando origem a Roma. Essa é a versão histórica. Porém, gente, tem uma explicação lendária, bem bacaninha, sobre as origens de Roma, né? Não é o caso aqui citar a lenda inteira, não é o nosso foco. O nosso foco são questões de vestibular, abordar tópicos referentes ao vestibular, mas só para vocês terem uma noção da versão lendária, segundo a lenda, né, os romanos seriam descendentes dos troianos. Após a lendária Guerra de Troia, né, depois que os gregos venceram a cidade de Troia e levaram de volta a rainha Helena, que tinha sido raptada por Paris,
troianos sobreviventes teriam migrado para a região, né, da Península Itálica, e lá eles fundaram um vilarejo chamado Alba Longa. Passado muitos séculos, esse vilarejo, que acabou dando origem a uma cidade, era governado por um rei chamado Númitor. E esse rei Númitor governava a região com a sua filha Réia Sílvia, com a princesa Réia Sílvia. O problema é que Númitor tinha um irmão ambicioso chamado Amúlio, e quando teve oportunidade, acabou destronando o irmão, aprisionando ele numa cela qualquer, e colocou a sobrinha Réia Sílvia no Colégio das Vestais, que era um local dedicado às mulheres que iriam virar sacerdotisas. E segundo a lenda, quando Réia Sílvia estava no Colégio das Vestais, uma noite ela foi visitada pelo deus Marte. Marte na mitologia romana equivale a Ares para os gregos, e ela acabou grávida dos irmãos, dois meninos, os irmãos que ela acabou chamando de Rômulo e Remo. Quando Amúlio descobriu que a sobrinha teve filhos com o deus Marte, o poderoso deus da guerra, ele jogou os meninos dentro de um cesto e colocou nas correntezas do rio Tibre. E as crianças não teriam morrido, afogadas, porque o pai, o deus Marte, controlou o cesto até uma margem calma do Monte Palatino, aonde uma loba, que até por isso é o símbolo de Roma, acabou amamentando os irmãos até que um casal de agricultores encontrou as crianças e criou os meninos como filhos. Na fase adulta, eles tiveram contato com toda a história deles, com toda a verdade. Eles voltam para Alba Longa para recuperar o trono do avô, e destituir o cruel Amúlio. Para lembrar, para comemorar a memória de seu salvamento, os irmãos construíram uma cidade às margens do rio Tibre, próximo ao Monte Palatino, que é justamente onde está localizado Roma. E conforme essa cidade foi crescendo e os irmãos foram entrando em atrito, por causa de uma briga qualquer sobre a posição de um muro, Rômulo acabou matando seu irmão Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. Essa é a hipótese lendária. Roma teria sido fundada por Rômulo após matar o seu irmão Remo, e da cidade ele foi o primeiro rei da monarquia romana. Essa é a versão lendária. O que vocês vão achar curioso mais para frente é que a divisão que os historiadores usam para as fases históricas romanas, eles usam a data da lenda para marcar o início da história romana. Curioso isso, Bom, gente, então, o outro tópico está ali para vocês, localização, meio que eu já adiantei na explicação. Roma está localizada na Península Itálica, portanto é uma civilização europeia. Roma é banhada pelo rio Tibre, às margens do Monte Palatino, bem perto do Monte Palatino. A terra é extremamente fértil. Isso deixa fácil entender por que povos escolheram aquela região para se sedentarizar, para escolher se fixar naquela região. Beleza? Essas são as versões para a história de Roma, para sua fundação, e a localização geográfica. Grande parte do território italiano, vocês sabem, banhado pelo mar Mediterrâneo. Bom, gente, Roma, como teve uma história muito duradoura, o legado romano foi gigantesco. Os historiadores dividem a história de Roma como um recurso didático, a divisão é política, obviamente, para ficar mais fácil o estudo e a compreensão da história e do legado romano. Bom, a primeira fase da história romana é a monarquia, que vai de 753 AC, que é a suposta data que Rômulo mata o seu irmão Remo e se transforma no primeiro rei de Roma. E a monarquia vai até 509 a.C., nascer, quando o último rei da monarquia romana, um cara chamado Tarquínio o Soberbo, acaba derrubado do poder pelo Senado e a República é proclamada. Bom, a República Romana, que é essa segunda fase, vai de 509, com a proclamação da República pelo Senado romano, até 27 antes de Jesus Cristo nascer, quando Caio Otávio recebe o título de Augusto das mãos do Senado e se transforma no primeiro imperador de Roma. E o império, pessoal, vai de 27 AC, quando Caio Otávio vira Augusto, recebe o título de Augusto que lhe confere o poder de imperador, e vai até 476 depois de Cristo,
quando os bárbaros invadem, destroem e dominam a Roma ocidental. Porque lembre que existiam 2 impérios romanos, porém na nossa divisão aqui, não estou mencionando, vou mencionar mais adiante, quando Teodósio divide Roma em Roma Ocidental e Roma Oriental. Mas esse é um assunto lá para Império, essa divisão das 2 Romas. Como a parte ocidental do Império estava prestes a cair, a divisão teve a intenção de dificultar a queda da outra parte, da Oriental, né? A ideia era salvar pelo menos uma banda, uma parte do Império Romano. Então, até por ordem cronológica, a gente vai começar pela monarquia romana. Esse período que vai aí de 753 a.C. até 509 a.C. Bom, segundo historiadores, gente, Roma teve 7 reis, né? Esses 7 reis de origem latina e de origem etrusca. E, obviamente, que se Roma, nesse período, na sua fase inicial, né, vivia quase como uma cidade-estado dentro da Península Itálica, né, se Roma era governada por reis, o sistema só poderia ser monarquista. Então está aparecendo para vocês na política durante esse período. Roma era uma monarquia governada, né, por reis. Os historiadores dizem que foram 7 reis ao longo do período monárquico, né? E há até uma certa discussão, né? Você tem alguns livros didáticos que dizem que a sucessão se dava em caráter hereditário, mas eu já li também alguns historiadores sérios que afirmam que alguns desses 7 reis foram eleitos por aclamação popular. Mas o fato é de que nesse período, né, onde Roma era uma pequena cidade-estado, os reis estavam no comando, mas não totalmente. Por quê? Porque em Roma, desde a monarquia, já existia um senado, que era formado por patrícios, que eram membros da elite romana, da elite agrícola romana, patrícios com mais de 60 anos de idade. E o Senado romano tinha funções de fiscalizar o rei, fiscalizar as ações do rei. O Senado podia propor e votar leis. E é importante lembrar que nesse período o Senado tinha até como uma das funções vetar ações do rei. Então o Senado romano, apesar de Roma ter reis, desde o início o Senado tinha lá a sua influência. Essa influência vai aumentar conforme vão se passando as fases da história romana. Era um organismo muito poderoso ao longo da história de Roma. E também durante a monarquia tinha a Assembleia Curiata, que era formada também por cidadãos patrícios, que tinham a incumbência de votar leis e propor leis para o Senado. Beleza? Bom, durante a monarquia romana, como a cidade ainda era pequena, era uma pequena cidade-estado lutando para sobreviver dentro da Península Itálica, o modelo econômico era bastante simples, né? Na economia, Roma era agropastoril, significa que Roma vivia da agricultura, aproveitando-se da enorme fertilidade do solo e da criação de uma variedade enorme de animais, né? Lembrando que a dieta alimentar dos romanos, nesse período, se baseava na produção do trigo, da cevada e da uva para a produção do vinho, do famoso vinho italiano. Beleza, pessoal? Lembrando que as moedas vão surgir só na fase final da monarquia. Então o comércio durante esse período foi bastante restrito, né? Era baseado em trocas naturais no início da monarquia romana, sendo o sal uma importante moeda de troca, né? Não é à toa que a nossa língua, que vem do latim, quando você trabalha o mês inteiro, você espera receber um salário, do latim, pagamento em sal. Tá bom? Bom, durante a monarquia, podemos dizer que a sociedade era praticamente estamental. Quase impossível mudar de classe social durante a monarquia romana, já que o critério de definição social envolvia o nascimento do indivíduo. Então, na sociedade romana, durante a monarquia, lembremos que essa composição social vai mudar bastante, vai sofrer uma metamorfose ao longo da história romana, mas na monarquia, essa sociedade era dividida em patrícios, que era o topo da sociedade, eram os antigos proprietários de terra da Roma Antiga, né? Eram pessoas que herdaram essa terra desde as origens de Roma. Não é à toa que, mais uma vez recorrendo ao latim, né? Antigamente, quando alguém ia chamar alguém de rico, né? Chamava de patricinho ou patricinha. Por quê? Você já descobriu a origem da palavra, os patrícios romanos. Os clientes, durante a monarquia romana, eram parentes agregados aos patrícios, né? Viviam em suas terras,
trabalhavam para eles e muitas vezes eram sustentados pela elite patrícia. Eles executavam uma série de trabalhos braçais em Roma durante a monarquia. E na base dessa pirâmide, nós temos os plebeus, que eram camponeses pobres, pequenos proprietários, na sua maioria estrangeiros, e que sequer tinham a cidadania romana durante a monarquia, tá? Pergunta que sempre me fazem em sala de aula, gente, deve estar passando pela cabeça de vocês. Olha, Lara, eu já li um monte de livro didático que coloca que Roma, toda a mão de obra em Roma era escravista, que todo o poder de Roma era assentado na mão de obra escrava. Não, gente, não é que isso está errado, muito pelo contrário, né? O poder de Roma se assentava em cima da exploração da mão de obra escrava, né, do modo de produção escravista. Mas durante a monarquia, os escravos existiam em número reduzidíssimo. Os escravos na monarquia romana eram alguns poucos prisioneiros de guerra e a maioria eram escravos por dívida. Mas assim, em número muito pequeno, que acaba que eu e uma série de historiadores não colocamos na pirâmide social durante a monarquia romana, né? E mesmo quando colocamos, a gente sempre, né, se dá o trabalho de alertar que durante a monarquia a mão de obra escrava era reduzida, até porque Roma era uma pequena cidade-estado, né, que a duras penas lutava para sobreviver dentro da Itália. Então a escravidão é algo que vai surgir em Roma com força durante a República, depois que Roma vai dominar ali a bacia do mar Mediterrâneo após as famosas Guerras Púnicas, assunto que eu irei abordar num slide mais para frente. Bom, gente, como que acaba a monarquia e começa a República em Roma? No ano 509 a.C. nascer, Roma era governada pelo rei Tarquínio, que o povo chamava de O Soberbo, né? Tarquínio o Soberbo. E o Tarquínio ambicionava governar Roma sem ter que consultar o Senado. A ideia dele era esvaziar o poder do Senado para que ele pudesse governar com plenos poderes. E até ensaiava ali uma aproximação com a plebe para que ele pudesse, né, governar Roma sem restrições. Chegou a prometer mundos e fundos para a plebe em troca de apoio na tentativa de esvaziar o poder do Senado. Porém, ele acabou mexendo com gente perigosa e poderosa demais, né, porque o Senado era todo formado pelo patriciado romano, e ao invés do rei acabar com o Senado, foi o Senado que acabou com a monarquia, né? Então a monarquia terminou com um golpe político fracassado do rei Tarquínio, que acabou se voltando contra ele. No ano 509 a.C., o Senado romano proclama a República e põe um ponto final na monarquia. Bom, gente, a gente vai dar início agora, né, à segunda fase da história romana, que é o período republicano. Fase essa que vai de 509 antes de Jesus Cristo nascer até o ano 27 a.C., quando Caio Otávio recebe o título de Augusto das mãos do Senado romano. É nessa fase republicana que Roma vai se agigantar, vai partir para o expansionismo territorial, vai se transformar naquela Roma que você está acostumado a ver em filmes e em séries de TV. Antes de mais nada, gente, eu queria já alertá-los sobre uma questão sempre presente nos vestibulares. É bom que vocês tomem nota realmente. A palavra... Tá passando um avião aqui durante a nossa aula, galera, era só para você ver. República é uma palavra latina, obviamente. Em latim se escreve res publica, ou seja, coisa pública. Quando você pega a palavra república e você analisa sua etimologia, a origem da palavra, dá a entender que é um sistema democrático, que é um sistema feito para atender às necessidades do público. Não é à toa que se chama coisa pública. Porém, essa república romana, ela nasceu contraditória, porque na prática ela não foi pública, ela nunca foi pública. Ela foi uma república proclamada para atender aos interesses do Senado e da elite patrícia, né? Apesar de ser um sistema que, na essência, demanda participação popular, o povo nunca participou das reais decisões, das mais importantes decisões
de Roma durante esse período republicano. Né? Por isso que está escrito para vocês aí, ó. A república foi proclamada, a monarquia foi derrubada, né? A república foi adotada como organização política, mas o Senado acabou assumindo plenos poderes, né? O Senado romano pode-se dizer que nesse período reuniu funções executivas, legislativas e administrativas, porque, né, o Senado governava Roma, isso é ação do executivo. O Senado elaborava leis, o Senado cuidava dos impostos. Então, a fase republicana foi uma época de plenos poderes do Senado romano à frente da cidade de Roma, tá? Então, as decisões mais importantes saíam dali de dentro, né? Como o cargo mais importante desse período, né, que eram os cônsules, 2 senadores escolhidos para governar Roma, era um cargo muito rotativo, trocava sempre, né? Era escolhido dentre os senadores romanos, era uma forma de se manter o poder em Roma dentro do Senado. Porém, uma república, gente, é um organismo bastante complexo, você precisa de toda uma estrutura administrativa, né? E aí nós estamos olhando para mais um assunto importantíssimo de vestibular. Durante a República Romana, irão surgir as magistraturas. E diferente de hoje, que a palavra magistratura, ela serve única e exclusivamente para fazer menção aos membros do judiciário, né, aos magistrados, na Roma Antiga, magistraturas eram os cargos públicos que ajudavam o Senado a administrar e a gerenciar a República Romana. Eu coloquei para vocês aí em ordem de importância. O cargo mais poderoso na República Romana eram os cônsules, 2 cônsules escolhidos dentro do Senado, e eles tinham poder político e militar, já que eram eles que controlavam tanto o Senado quanto o exército romano. Então, eles acumulavam poder político e militar. Você tinha abaixo deles os pretores, né, que eram responsáveis por fazer justiça em Roma, por executar as leis, né, muito parecido hoje, sei lá, com juiz de direito. Eram eles que julgavam os crimes e os criminosos e impunham as leis. E na República, isso vai ganhar uma importância, né, uma questão de isonomia maior ainda, né, essa coisa de que todos são iguais, ou pelo menos devem ser iguais perante a lei. Mediante muitos protestos da plebe, durante a República, vão surgir a chamada Lei das 12 Tábuas. Né? As leis romanas foram escritas em 12 tábuas, e a partir daí nós temos um princípio de isonomia, porque antes as pessoas eram julgadas por leis orais, e dependendo da condição social do indivíduo, né, ao ser julgado, os ricos poderiam sair impunes e os pobres prejudicados no julgamento. A partir do momento que Roma, né, escreveu suas leis, esparramou pela cidade em 12 tábuas, você criava um princípio de isonomia, de que todos seriam julgados pelas mesmas leis, e quando você está escrito, não dá, e quando a lei está escrita, não dá para você mudar a regra do jogo na hora do julgamento. Então fiquem atentos, porque a lei das 12 tábuas cai bastante também nos vestibulares. E eram os pretores os responsáveis por fazer os julgamentos. Abaixo deles tinham os questores, que eram responsáveis por administrar o tesouro romano, cobrar os impostos. Eram eles que cuidavam das finanças, né? Aí na sequência nós temos um cargo que faz exatamente a mesma coisa até hoje, né? Porque um censor, ele faz o censo populacional. Desde a Roma Antiga, que já existia a contagem da população. Obviamente que essa contagem não é mera curiosidade matemática. Os romanos queriam saber sempre, né, a que tamanho estava crescendo, a que proporção estava crescendo os seus domínios, e obviamente aqueles que poderiam pagar impostos e possivelmente serem integrados ao exército romano, que é uma outra instituição que vai se fortalecer muito durante a República. Como faltava, né, um representante para os plebeus, eles fizeram uma série de revoltas até que o Senado resolvesse criar no ano 494 a.C. um cargo que os representasse, né? O cargo de tribuno da plebe. O tribuno da plebe era o responsável por representar os interesses dos plebeus nas assembleias populares. Aquela assembleia que na monarquia se chamava curiata, na república passa a se chamar assembleia centuriata, porque era composta por 100 homens. E o tribuno da plebe era o representante dos plebeus
nesse tipo de assembleia. Você vai imaginar assim, né? O que um representante dos plebeus poderiam fazer em meio a um mar de patrícios, né? Talvez fosse um cargo simbólico. Não era simbólico, porque o tribuno da plebe, caso ele tivesse coragem suficiente para fazer uso disso, o cargo lhe permitia vetar leis que eram prejudiciais à plebe. Né? Mas essa não foi uma vertente em Roma. Nem todos os tribunos da plebe fizeram uso desse atributo de vetar leis que prejudicavam a plebe, até por medo da reação que poderia vir por parte dos patrícios. Né? Mas, como toda regra tem lá a sua exceção, os irmãos Graco, né, Tibério e Caio Graco, os dois mais famosos tribunos da plebe, eles causaram alvoroço em Roma ao propor que a única saída para a crise da República Romana, que é um assunto que a gente vai abordar mais adiante, seria promover uma reforma agrária. Acabaram mortos por conta dessa proposta. Né? Eles propuseram que, para se implantar uma justiça social em Roma, somente através da distribuição, né, da redistribuição de terras em Roma. Eles são famosos e caem bastante no vestibular porque, historicamente, eles são os dois primeiros a falar abertamente e publicamente do que hoje nós chamamos de reforma agrária. Tá? E ainda tinha o edis, que era responsável pelo patrulhamento das ruas romanas, pela conservação dos prédios públicos, dos ambientes públicos. Eles tinham a função de policiar as ruas romanas. Essas eram as magistraturas, fiquem atentos, porque cai bastante no vestibular. Bom, gente, esse próximo slide que eu estou projetando é apenas para reafirmar o que eu já falei para vocês. Tá aí, os plebeus, né, que até então não tinham espaço em Roma durante a República por conta dos protestos e motins que a plebe fez, ela acabou ganhando esse cargo de tribuno da plebe, né, que tinha o direito de vetar medidas que prejudicassem os plebeus. É nessa época também que os plebeus vão conseguir a lei Licínia Sextia, durante a República, né, a lei Licínia Sextia permitia que plebeus pudessem se candidatar a cargos no Senado romano, né, inclusive de cônsul, e também a lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e além da lei das 12 tábuas, que eu já falei para vocês minutos atrás. Beleza, pessoal? Bom, o nosso próximo passo é a parte mais importante da República Romana. Eu peço para vocês em casa uma atenção maior, porque é a fase da expansão romana, é o momento que Roma vai deixar de ser uma pequena cidade-estado para se agigantar, para esparramar seus domínios muito além da bacia ali do mar Mediterrâneo. E nós vamos ver a partir de agora como que se deu esse processo de expansão na República Romana. Beleza, pessoal? Não desanime, hein? Eu sei, às vezes é cansativo, é muita informação, mas sem sacrifício não há vitória. Fiquem com a gente até o final, que no final nós teremos uma série de exercícios bacanas para fixar o conteúdo de Roma. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então é na República que Roma começa a expandir seus domínios. Numa primeira fase, dentro da Península Itálica, né, Roma vai conquistar todos os territórios que estavam ao redor da própria Roma. Esse é um processo que vai ali de 509 a.C. até 264 a.C., né, do século V ao século III, como vocês estão vendo aí na tela dos seus computadores. E nesse momento, Roma vai partir para algo mais ambicioso, né, que é a conquista da bacia do mar Mediterrâneo. Roma ambicionava conquistar todos os povos e civilizações que estavam ao redor do mar Mediterrâneo e fazer de todas essas áreas suas províncias. O conjunto de batalhas que Roma travou, né, pela conquista da bacia do mar Mediterrâneo é chamado de Guerras Púnicas. E por que tem esse nome? É chamado de Guerras Púnicas porque Roma teve que enfrentar a poderosa cidade de Cartago. Cartago, na verdade, era uma colônia fundada pelos povos fenícios. Em latim, fenícios diz punice.
Púnice é comerciante, né? Profissão essa exercida pelos fenícios que fundaram Cartago. Então, guerras púnicas, o conjunto de batalhas que Roma travou contra Cartago, né? Que foi fundada pelos fenícios, que era esse povo comerciante. Os fenícios era como se fosse uma chave para o mar Mediterrâneo, porque até então essa área era dominada pelos cartagineses. E se Roma quisesse dominar o comércio no mar Mediterrâneo, primeiro teria que passar por cima de Cartago. Roma enfrentou Cartago em 3 grandes guerras púnicas, que duraram de 264 a.C. até o ano 146 a.C., mais de 100 anos de guerra declarada. Na primeira guerra púnica, Roma tomou a Sicília, né, aquela região ali da ilha da Sicília, tomou a Sardenha, né? Na segunda guerra púnica, Roma conquista o sul da Espanha e o norte da África, e na terceira e última guerra púnica, Roma vai dominar toda a bacia do mar Mediterrâneo, né? A frase símbolo dessa conquista é Mare Nostrum, ou seja, em latim, o mar é nosso. Sem Cartago no caminho, Roma tinha espaço aberto para dominar toda a bacia do mar Mediterrâneo. E é o que ela vai fazer, né? Sem Cartago como obstáculo, os romanos vão dominar uma série de povos, né? Gregos, egípcios, a área da Mesopotâmia antiga, até uma parte do antigo Império Helenístico e do Império Persa vai cair sob domínio romano. Inclusive toda a região da Palestina, né, terra onde posteriormente Cristo veio fazer suas peregrinações, os seus milagres, etc., e a sua pregação, aquela região também, né, quando Cristo nasceu, já era um protetorado romano. Então, Roma, né, com esse expansionismo alicerçado ali, né, em cima do poder do seu exército, né, os famosos legionários romanos ou legiões romanas, e uma rede de estradas muito bem construídas que os romanos fizeram, que dava para eles ali um ótimo deslocamento em todas as direções, não só para transportar soldados para o campo de batalha, mas também para garantir a posse de áreas já conquistadas. Portanto, galera, é na República que Roma começa a se agigantar e controlar uma série de povos, né? Isso vai ter uma série de consequências boas e consequências ruins para Roma. É o que a gente vai falar a partir de agora. Bom, gente, obviamente que com essas conquistas, Roma aumentou a área agrícola dominada por ela. Roma passou a ter mais províncias, fez mais de 1 milhão de escravos nessas áreas conquistadas. Roma passou a cobrar impostos, tributos sobre todas essas áreas conquistadas. Então, um lado bom para Roma é que, logicamente, que aumentou o grande fluxo de riquezas que eram levadas para a capital da República Romana. Porém, né, junto com essas conquistas, territórios, produtos agrícolas, impostos, Roma vai aumentar, né, o grau de marginalidade em que estavam submetidos os mais pobres em Roma. Né? Porque com esse grande fluxo de escravos, Roma é na República que Roma vai adotar o regime escravista em grande medida. Nós vamos ter uma série de agricultores que acabam virando escravos por dívida ou migrando para as cidades, aumentando consideravelmente a população da capital, e Roma não tinha ali estrutura para conseguir abarcar um crescimento tão vertiginoso, um crescimento tão rápido, né? E além disso, os plebeus que já levavam uma vida marginal em Roma, né, à margem da sociedade, com o advento da escravidão, a situação dos plebeus piorou consideravelmente, né? Então, nós temos como consequências do expansionismo romano uma série de novos problemas sociais que Roma teve que lidar, né? E esses problemas sociais acabaram desembocando naquilo que nós chamamos de crise social da República Romana, como vocês estão vendo aí no slide projetado para vocês, né? Ou seja, Roma cresceu rápido demais, muitos dilemas sociais surgiram e Roma não estava preparado o suficiente para lidar com esse crescimento tão vertiginoso, né? E tudo isso porque essas conquistas, queira ou não, acabaram criando uma nova estrutura social em Roma, né? Você tinha lá os patrícios no topo da sociedade ainda, né? Aquela elite agrícola romana, porém vai surgir uma nova classe social poderosa e que passou a rivalizar com os patrícios, né? Vai surgir em Roma durante a República os chamados cavaleiros ou homens novos. Cavaleiros ou homens novos
eram comerciantes e militares que enriqueceram durante a República, se transformaram numa classe poderosa de mercadores, comerciantes e de militares, passando a rivalizar com o até então soberano poder dos patrícios. E lá na base dessa pirâmide social, os plebeus, que já levavam uma vida muito difícil, né, ficarão numa situação de marginalidade social ainda maior por conta, né, de Roma adotar o trabalho escravo em grande medida. Bom, está projetado para vocês as crescentes tensões sociais, né, ou seja, no topo da pirâmide, patrícios, né, e homens novos lutando pelo comando em Roma. E na base da pirâmide, você tinha os plebeus numa situação de marginalidade incrível, tanto é que, momentos até na nossa aula já tinha adiantado, os irmãos Graco, que eram um tribuno da plebe, chegaram a propor uma ampla reforma agrária como solução para a crise social que atingia os plebeus, mas proposta essa que foi rejeitada de imediato pelos patrícios, né, para tentar controlar essa onda de agitação social. Roma passou um período aí governado por ditadores, né? Membros do exército acabaram com o poder em Roma, né? Em destaque está para vocês aí o general Mário, né? Que fez uma série de medidas para tentar aplacar a ira da plebe, né? Como, por exemplo, aceitar os plebeus no exército e ofertar parte das conquistas como forma, né, de você manter a plebe ali sob controle. É nesse momento que a plebe vai até desfrutar de uma certa ascensão social em Roma com essas medidas populares. Né? Mário e Silas foram os dois generais que fizeram uma série de medidas em Roma como forma ali, né, na fase final da República, como forma de aplacar esses conflitos, não só de plebeus, mas também as constantes revoltas de escravos que aconteceram ali na fase final da República. Porém, os problemas continuavam nos mesmos lugares, né? Essas reformas amenizavam ali as ambições da plebe, mas não resolviam os problemas sociais por completo. No ano 60 a.C., vocês estão vendo aí na tela dos seus computadores, Roma, o Senado romano resolveu criar o primeiro triunvirato. E o que seria um triunvirato? Um triunvirato é uma república tripartite. Você dividiu o poder entre 3 líderes. O Senado achou que essa seria uma forma de você conseguir aplacar as disputas políticas e na mesma medida controlar as revoltas sociais, já que seriam 3 líderes governando a República Romana. Só que o tiro saiu pela culatra, porque ao invés dos 3 cônsules, né, governarem em comum acordo, eles passaram a se rivalizar. E o problema acentuou mais ainda, porque já não bastavam as reivindicações sociais, agora tinha políticos de grande envergadura, na sua maioria, né, membros do Senado ou militares, disputando o poder na República Romana. Está aparecendo para vocês aí o primeiro triunvirato, era composto por Júlio César, Pompeu e Crasso, né? E o Crasso, ele acaba morrendo e surge essa disputa aí interna entre Pompeu e Júlio César. Né? E Júlio César acaba se sagrando vitorioso nessa disputa interna no triunvirato e acaba se autoproclamando ditador vitalício. Olha, gente, eu queria até consertar um erro histórico que muita gente comete aí. Vira e mexe, eu vejo o professor falando para aluno, né? Professor de história falando para aluno. Ah, o Júlio César é imperador romano. Júlio César nunca foi imperador romano. Que fique claro isso para vocês, tá? Há uma diferença monstruosa entre o cargo que ele ocupava e um ditador. O Júlio César, ao sagrar-se vitorioso no triunvirato, ele era cônsul vitalício, protetor perpétuo de Roma, ditador, ele tinha uma série de títulos, mas ele não tinha o mais importante, que inclusive era justamente a ganância por esse título que levou ele à morte, numa conspiração armada pelo próprio filho, né? O filho Brutus. Por isso que o nome Brutus acabou virando sinônimo de traidores. O Júlio César queria o título de Augusto, né, que significa divino, filho dos deuses, porque com esse título ele daria início a uma dinastia e, por sua vez, um império. Só que o Senado, que temia a ampla popularidade do Júlio César, que era um ditador populista em Roma, o Senado acabou conspirando para matá-lo, né? Porque o Júlio César tinha claras intenções de esvaziar o poder do Senado romano. Ele acabou morto numa conspiração organizada pelo seu filho Brutus e o senador Cássius, né? Então Júlio César acabou vítima dessa conspiração. Aí, já não bastasse o fracasso
do primeiro triunvirato, foi criado um segundo triunvirato formado pelo general Marco Antônio, que assim como Júlio César, né, era general romano no Egito. O Júlio César no passado passou uma temporada enorme no Egito, inclusive ele foi amante da Cleópatra e chegou a ter um filho com ela, e depois que o Júlio César morreu, Marco Antônio passou a ser esse amante da Cleópatra, né? Até já caiu um exercício de Enem ironizando isso, dizendo que a Cleópatra, né, as novas imagens em volta dela, diz que ela era uma líder que soube manipular tanto Marco Antônio quanto o Júlio César em favor ali das suas pretensões políticas no Egito, né? Mas o fato é que o segundo triunvirato era formado pelo Marco Antônio, pelo Caio Otávio, que era sobrinho do Júlio César e se considerava ser o único herdeiro político verdadeiro, né, por direito, e o Lépido, um importante senador. E esse segundo triunvirato acabou se transformando num conflito interno maior ainda do que o primeiro, porque o Lépido vai se afastar, ele percebe que era briga de cachorro grande para ele, e esse conflito fica entre o Marco Antônio e o Caio Otávio, até porque o Caio Otávio ambicionava acabar com a Cleópatra para evitar que ela e o filho pudessem, né, já que ela tinha um filho com Júlio César, no futuro reivindicar o poder em Roma, e o Marco Antônio meio que virou um protetor natural da Cleópatra. Dessa questão passional, né, ao término de anos de batalhas, o Caio Otávio vence o Marco Antônio e a Cleópatra na Batalha do Nilo e acaba se sagrando ali o único governante desse segundo triunvirato. E numa manobra bastante inteligente, ele simula uma renúncia ao Senado romano, né, porque ele sabia que naquele momento o Senado tinha noção de que a figura do Caio Otávio era importante para manter a paz ali naquela fase final da República Romana. O Senado não aceita a renúncia do Caio Otávio e ainda dá para ele o título que o tio tanto ambicionou e tentou ali durante a vida e não conseguiu. Caio Otávio acaba recebendo o título de Augustus, passando a assinar Caio Otávio Augusto, ou se você preferir, Caio Otaviano, como algumas vertentes colocam, né? E com esse título, né, que ele passa a ser visto como um deus vivo, colocado no rol dos deuses da mitologia romana, ele concentrou amplos poderes em suas mãos, dando início ao Império Romano. Portanto, a transição da República para o Império, pessoal, se dá no momento que Caio Otávio recebe do Senado, das mãos do Senado, o título de Augusto, dando início ao Império centralizado em sua imagem, né? Vocês estão vendo aí, ó, Império, centralização do poder nas mãos de Caio Otávio. O Império Romano, pessoal, vai de 27 a.C. nascer, quando Caio Otávio recebe o título de Augusto, e vai até 476 d.C., quando os bárbaros destroem a Roma ocidental. Sendo que esse império pode ser dividido em Alto Império Romano, que é a fase inicial do Império, o momento que o Império ainda se expandia, aglomerava riquezas e muito poder, e o Baixo Império Romano, que é a partir do século III d.C., né, que é o momento ali de retração, quando o Império Romano começa a decair, né? O Caio Otávio mesmo, ele governa de 27 a.C. até 14 d.C., ou seja, Cristo nasce durante o governo de Caio Otávio Augusto. Ele não é só o primeiro imperador de Roma, né, o fundador do Império Romano. Ele é tido como o mais importante. Ele fez uma série de obras de infraestrutura em Roma, embelezou a cidade, inclusive áreas da periferia de Roma para combater pragas e doenças, estabeleceu critérios censitários de voto, e não é à toa que é chamado de século de Augusto, né, o legado das construções deixado por ele. E o Caio Otávio, o que mais cai sobre ele no vestibular é a chamada paz romana, paz com X, né, em latim. Ele sabia que o maior tremor que existia em Roma é de que os bárbaros pudessem invadir o império em algum momento. E que fique claro para vocês que bárbaro para os romanos era apenas aqueles que não falavam latim ou não habitavam os limites do Império Romano. Então o Caio Otávio, para manter os bárbaros afastados da capital, ele manteve o exército alocado permanentemente nas fronteiras como forma de manter a paz interna. Então, na verdade, é uma grande contradição, né? Porque foi uma paz mantida com a guerra. Para que a população de Roma vivesse em paz, o exército ficava nas fronteiras para impedir que os bárbaros invadissem, né, as áreas territoriais de Roma, a custo de muitas batalhas e muito sangue derramado, né?
Então nós vamos ver aí, durante o Império, o Caio Otávio organizando uma vasta burocracia, lógico, concentrando os privilégios nas mãos dos patrícios, dos homens novos, né, militares e comerciantes enriquecidos, ou seja, a essa elite estavam a maioria dos direitos em Roma, né, no que tange a escolha, votações, etc. e tal, participação das assembleias. Quem tinha mais dinheiro, obviamente, tinha mais participação política. E algo, gente, muito importante também de Roma, já acontecia desde o final da República e no Alto Império também vai acontecer bastante, né? Como a crise social volta e meia rondava Roma, né? Porque lembremos que uma sociedade tão cheia de contradições sociais e desigualdades, a revolta era algo constante, né? Então, durante o Império Romano, principalmente depois que o Coliseu fica pronto lá nas mãos de Tito Flávio e Vespasiano, né? A famosa política do pão e circo. Roma começou a organizar grandes espetáculos de gladiadores, que eram soldados profissionais ou muitas vezes escravos que eram obrigados a lutar, enquanto esses espetáculos de sangue aconteciam nas arenas, né, sendo o Coliseu não a única, mas a mais importante dessas arenas, desses anfiteatros a céu aberto, o povo recebia vinho, recebia pão, né? Então a ideia é que enquanto esses espetáculos ocorriam em Roma, o povo estaria distraído dos reais problemas sociais que atingiam o Império Romano naquele momento, né? Ou seja, era uma forma de manter os problemas sociais disfarçados. É um assunto que cai muito nos vestibulares do Brasil, porque há quem faça a analogia de que os romanos inventaram esses espetáculos como forma de distrair a massa, mas nós brasileiros teríamos aprimorado a arte da política do pão e circo, com carnaval, com futebol, etc. Claro que parece muitas vezes uma comparação anacrônica, né? Mas quando você avalia friamente, tem lá, né, um quê de razão nessa comparação, né, do espetáculo oferecido como forma de tentar distrair as pessoas dos problemas sociais. Bom, durante ali a fase inicial do Império Romano, né, o cristianismo vai não só surgir, né, depois que Cristo nasceu, né, e a mando dos romanos acabou crucificado, o Império Romano vai vivenciar ali, né, um crescimento gigantesco do número de cristãos. Basta você imaginar, né, que para uma sociedade tão desigual como a romana, de repente nasce, né, um sujeito lá no Oriente Médio, né, dizendo que era o Messias, né, que aliás a tradição judaica já guardava há bastante tempo, dizendo que aqueles que nele acreditavam teriam ali a vida eterna, a salvação garantida, né, ele se dizia o Filho de Deus, e para mais de 1 bilhão de pessoas na Terra, até hoje ele é o Filho de Deus, né, o enviado, o Messias. Porém, depois que Cristo foi perseguido, morto e crucificado, acusado de ser um falso profeta, um falso Messias e de conspirar contra o Império Romano, os seus seguidores continuaram com a sua palavra, o seu legado, e a religião acabou se esparramando bastante, né, por todas as fronteiras do Império. Então vocês estão vendo projetados aí, ó, que a expansão territorial continua durante o Império, até como uma forma de sustentar, né, a plebe através da política do pão e circo, vai aumentar o número de escravos e o exército, obviamente, se transforma numa instituição mais poderosa ainda, já que o poder de Roma se alicerçava, né, no expansionismo e no domínio de novos territórios. Nós temos, após o Caio Otávio, outros imperadores, né, como Tibério, Calígula e Nero, né? O Calígula se consagrou aí como um imperador que mandou transformar o seu cavalo em senador. O Nero, né, dizem que ele mandou atear fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Ou seja, depois do Caio Otávio vai entrar aí uma turminha do mal, aí, uma série de descendentes dele que hoje em dia, se tivesse no divã de um psicólogo, iam ser identificados como psicopatas, sociopatas, porque os caras mandavam matar parentes, mandavam matar a mãe, era uma conspiração atrás da outra, eram depravados sexuais. O fato é que o Império vai começar numa descendente, né, após o término ali da primeira dinastia, que é a Júlio Claudiana, e depois ali a dinastia dos Flavianos. Na sequência, o Império começa uma decadência incrível, né?
Então aí nós temos aí, como já tinha dito para vocês anteriormente, a partir do século III depois de Cristo, o Baixo Império, a chamada Antiguidade Tardia, né? Roma vai começar a decair por quê, pessoal? Todo o poder de Roma se alicerçava nas conquistas territoriais. No momento que essas conquistas terminam, que elas se escasseiam, Roma não tinha mais aonde expandir a agricultura, fazer novos escravos e tributar novos povos cobrando impostos. Vai por mim. Caiu o Baixo Império Romano no vestibular, procure a alternativa que diz que a estagnação das conquistas, que a falta dessas conquistas foi o que gerou todo um problema interno que posteriormente acabou derrubando o Império Romano. É só vocês lerem aí que vocês vão ver todas essas informações aí no Baixo Império. Então, o esgotamento da expansão territorial do Império é um dos fatores dessa crise interna do Império Romano que posteriormente vai levar à sua queda, né? Isso somado também ao cristianismo, como eu disse momentos atrás. Porque assim, gente, o Império em crise, né? Crise social, crise econômica em Roma, toda aquela opressão que os romanos representavam, e uma fé, né, que pregava a igualdade, a justiça, que tinha todo um caráter ético, né? Muita gente começou a se converter ao cristianismo. E os imperadores, os primeiros imperadores, perseguiram os cristãos de uma maneira assim, de maneira incansável. Até porque a ética cristã contrariava tudo o que acontecia em Roma naquele momento, né? E além dessa questão moral e ética do cristianismo, inclusive ser contra a escravidão, os cristãos não aceitavam aquela ideia de que o imperador era divino, de que o imperador era o representante dos deuses na terra. Muito pelo contrário. Os cristãos, na época que os imperadores mais precisavam do poder para impor a ordem, os cristãos esvaziaram esse poder justamente por não acreditar que ele era divino. Então, eles questionavam esse título de Augusto, e até por isso que os primeiros cristãos, né, o chamado cristianismo primitivo, era duramente perseguido em Roma, eram bodes expiatórios, qualquer coisa que acontecia em Roma, a culpa era jogada nos cristãos, eles tinham que fazer seus cultos de maneira secreta por conta das perseguições que aconteciam em Roma. E essas perseguições, elas duraram até o famoso Edito de Milão, assinado em 313 pelo imperador Constantino, um dos primeiros imperadores cristãos em Roma. Mas perceba que o Edito de Milão, lei assinada por Constantino, era uma lei que proibia a perseguição aos cristãos, que dava para eles liberdade de culto, permitiu que os cristãos pudessem fazer culto público e organizar a igreja. Mas até que isso ocorresse, dá uma olhada, 313 depois de Cristo, Edito de Milão. Então, por 4 séculos, os cristãos foram perseguidos em Roma, né? Até que eles ganharam a paz e a liberdade das mãos de um imperador que era cristão. Dizem que até ele virou cristão depois de um sonho com o anjo Gabriel, né? Constantino, através do Edito de Milão, foi o primeiro a dar liberdade para os cristãos de poder praticar a sua fé sem nenhum tipo de perseguição. E na sequência, os cristãos se consolidaram ainda mais porque um outro imperador cristão, Teodósio, inclusive é ele que depois divide o império em ocidental e oriental, ocidental com capital em Roma e oriental com capital em Constantinopla, na Turquia, que é a atual Istambul, né, Império Bizantino, que a gente vai estudar numa outra aula. O Teodósio, ele em 390 assina o chamado Edito de Tessalônica. É uma lei que transformou o cristianismo na religião oficial do império, né, e colocou sob a tutela dos imperadores romanos. Então Teodósio é o cara que vai oficializar o cristianismo como a fé oficial de Roma. Então os cristãos saem de uma posição de perseguidos para a fé, né, original, oficial do povo romano, lá no final do século IV depois de Cristo. Porém, gente, é um momento conturbado, né? Porque Roma vivia uma crise escravista, Roma vivia uma crise militar, né? O exército, que não estava recebendo soldo, pagamento, começou a não cumprir suas obrigações. O exército vai entrar num processo de anarquia em Roma, no final ali do Império. Inclusive Roma, o Senado romano até trouxe o inimigo para dentro das suas fronteiras, porque houve momentos que o Senado aceitou bárbaros que supostamente tinham aderido à cultura romana, né? Bárbaros que tinham se romanizado dentro do exército romano. Esse processo de barbarização do exército acabou aí até
acelerando a crise militar. Então Roma, que já vivia esses problemas internos, né, com o cristianismo questionando o império, crise agrícola, crise militar, aí veio o golpe de misericórdia, né? Com a fraqueza de Roma, os bárbaros aproveitaram para invadir as fronteiras do império, principalmente as fronteiras do norte, e eles irão promover a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476 depois de Cristo. Então, tá aí o lembrete final para vocês, né? Para reforçar, Roma, lógico que as invasões foram um fator importante para a queda do Império Romano, mas não o único fator, né? Nós vimos que a falta de conquistas, que acabou estancando ali as riquezas de Roma, né, junto com os questionamentos surgidos com o cristianismo, foram os fatores que causaram a queda do Império Romano do Ocidente. E para terminar, pessoal, a nossa parte, né, de teoria, eu coloquei para vocês aí, porque geralmente caem provas que cobram história da arte, né? Eu coloquei para vocês aí no final o legado cultural dos romanos. Eu coloquei até numa certa ordem de importância. Então tem para vocês aí o maior legado romano, sem sombra de dúvida, gente, é a língua que eles deixaram para a humanidade, né? O latim, que é praticamente uma língua morta, né? Hoje é praticada só por eruditos, mas no passado era símbolo de acúmulo de cultura, quem dominava o latim, é a língua mãe da nossa língua portuguesa, né? Do espanhol, do francês, do italiano e do romeno. Quem nunca numa aula de história de português, né, ouviu o professor falando do latim tal coisa? Ou seja, né, é uma língua mãe de várias outras. Além disso, gente, você sabe que todo o direito ocidental foi influenciado pelos códigos e direitos criados pelos romanos, né? Desde a lei das 12 tábuas a toda a legislação criada pelos romanos ao longo da nossa história. E óbvio que isso veio herdado do latim. Se a nossa cultura é latina, obviamente que o Código de Direito Romano veio junto com essa tradição linguística, né, e faz parte de todo o direito ocidental, né? Quem pretende fazer direito já sabe que vai ter que estudar direito romano na faculdade. Bom, Roma foi não a primeira, mas foi uma das primeiras grandes capitais do mundo a reunir povos de raças, culturas e religiões diferentes. É o que nós chamamos de cosmopolitismo. É lógico que isso não aconteceu em Roma de maneira espontânea, né? Muitos escravos foram levados para Roma, né? E acabou tendo um convívio ali entre romanos e cultura latina e os povos que eles pretendiam romanizar. Mas mesmo Roma tentando impor a sua cultura, a sua religião, a sua visão de mundo, eles acabaram, lógico, influenciados também por esses povos que eles dominaram. Bom, vocês estão vendo aí, ó. Os romanos também deixaram para a humanidade engenharia, noção de engenharia e arquitetura, né? Prova viva que tem vários monumentos romanos em pé, passado tantos séculos, né? Os romanos, os primeiros a praticar uma arquitetura com a ideia de funcionalidade, né? Prédios feitos para durar e para servir a função com que eles foram construídos. Está aí o Coliseu, o Circo Máximo e as estradas romanas como exemplo desse legado na arquitetura, né? E Roma também foi um dos primeiros lugares do mundo a profissionalizar o exército, né? Ou seja, o exército em Roma não era apenas um mecanismo de conquista, né? O exército em Roma era uma profissão, os soldados treinavam, estudavam, eram engenheiros. É nessa época que começa também essa tradição de que um membro do exército pode também trabalhar na construção de obras públicas, como a gente tem até hoje, né? Várias pessoas estudam para passar em provas militares, porque além da sua vocação militar, o indivíduo encontra preparo, estudo que ele carrega para a vida inteira. Beleza, pessoal? Então, tem aí, ó, quase 1 hora de aula, eu poderia falar muito mais para vocês, mas eu tive que selecionar aquilo de mais importante. E agora eu vou resolver para vocês exercícios bem legais sobre a história de Roma. Tá bom? Vamos lá então. Olha aí, pessoal, o primeiro exercício aparecendo para vocês. O Edito de Milão, no processo de desenvolvimento histórico de Roma, reveste de grande significado, tendo em vista que, olha aí, pessoal, falamos há poucos minutos, né, sobre isso daí. É a alternativa E. Proclamou a liberdade de culto cristão, passando Constantino a ser protetor da igreja. Vamos lá para o segundo exercício. A expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, dentre as quais, olha aí, nós vimos
aquela parte que a gente trabalhou, né, as consequências depois das conquistas romanas durante a República. E, né, quem acompanha a nossa aula com atenção já sacou que a resposta é a D de dado. Enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes e aumento do número de escravos. Vamos lá, pessoal, mais um exercício da nossa correção. Perceba que Roma cai bastante em FUVEST. Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano. Entre elas, olha aí, pessoal, é a alternativa A oposição à religião do Estado romano. Lembre que até esse momento, né, Roma era pagã politeísta. E olha lá a chave para você acertar esse exercício. E a negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Alternativa A. Vamos lá para mais um exercício da nossa correção. Olha aí, ó. As guerras púnicas, conflitos entre Roma e Cartago no século II a.C., foram motivadas. Então, pessoal, olha, nós falamos aí que Roma, né, queria dominar o mar Mediterrâneo e para isso tinha que passar por cima de Cartago. E até dei uma dica para vocês que na Primeira Guerra Púnica, Roma conquistou a região da Sicília. Portanto, para esse exercício, a resposta é a alternativa C. Pelo domínio da Sicília e disputa pelo controle do comércio no mar Mediterrâneo. Vamos lá para o nosso penúltimo exercício, pessoal. Roma, de simples cidade-estado, transformou-se na capital do país mais duradouro dos impérios conhecidos. Assinale a alternativa diretamente relacionada com o declínio e queda do Império Romano. Bom, nós acabamos de abordar no final da aula, né, pessoal? Então, a alternativa C. Barbarização do exército. Nós vimos que o exército romano entrou em processo de crise com a falta de conquistas e a crise no modo de produção escravista, já que Roma não tinha onde conquistar para fazer novos escravos, beleza? Vamos lá para o nosso último exercício. Durante o Baixo Império, né, o Império Romano viveu grande decadência, determinada principalmente pela, nós vimos isso em aula, né? É a alternativa A, retração das guerras, responsável pela diminuição do afluxo de riquezas, crise de escravismo e da própria produção. Belezinha, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, galera. Olha, mais de 1 hora de aula abordando Roma em todos os seus aspectos, né? Lembre que o canal Tudo é História é gratuito, mas para manter esse caráter gratuito do nosso canal, nós dependemos da ajuda de vocês para que vocês compartilhem nossas aulas, dá um joinha pra gente, para jogar a aula para cima aí, né, e ser bastante visualizada. Obrigado mesmo pela companhia de vocês. E vai uma dica final do canal Tudo é História. Você que está se preparando para os vestibulares, se preparando para o Enem, né, e quer estudar outras áreas também, eu indico para vocês o canal Professor Carvalho Biologia. Tá? Professor Carvalho Biologia é o canal do Pedro, um ótimo professor de biologia, foi meu aluno no passado, o rapaz manda bem pra caramba. Entra lá, né, dá essa força pro moleque. Tô pedindo aí para todos os seguidores do meu canal ir lá se inscrever e jogar o trabalho do Pedro pro alto aí também. Professor Carvalho Biologia, o cara é bom. Um abraço, galera, até a próxima aula.